Fala aí, cinéfilos, beleza? Como é que ele foi de contrabandista espacial a exterminador de replicantes? O vídeo de hoje é o perfil do ator Harrison Ford. Harrison Ford nasceu na cidade de Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Seus pais, Christopher e Dorothy Ford, tinham ligação com a arte. Ambos tinham sido atores, mesmo que depois eles tivessem seguido outro caminho. Mas mesmo com esse exemplo em casa, o nosso perfil não pensava em ser ator. E em 1960 ele foi estudar inglês e filosofia na Ripon College, uma universidade no estado de Wisconsin. Foi lá, e meio que por acaso, que ele começou a ter interesse em se tornar ator. O que aconteceu foi que ele, em busca de uma matéria mais fácil, se inscreveu no curso de interpretação. E por mais que ele não gostasse de se apresentar, ele acabou se apaixonando pela arte de contar histórias. A faculdade não deu muito certo pro Harrison, que acabou largando antes mesmo de se formar, e junto com a sua esposa Mary se mudou para Hollywood. Chegando lá, ele não teve um começo de carreira muito promissor, tanto que teve que trabalhar como carpinteiro para complementar a renda de ator. Sorte que a carpintaria é uma habilidade muito útil nos sets de filmagem, e isso iria mudar a sua vida. Bom, isso e um certo diretor chamado George Lucas. Sempre que alguém pensa em Harrison Ford, imediatamente vem na cabeça as grandes franquias da década de 80 do cinema. E é claro que eu vou falar delas aqui, mas eu também quero equilibrar um pouco esse vídeo falando de alguns filmes menos conhecidos do ator. Por exemplo, ele começou sua carreira no cinema com uma pequena participação no Dead Heat on a Merry-Go-Round, um filme do gênero de assalto como 11 Homens e um Segredo. Depois de alguns anos, filmes de baixo orçamento e séries pra TV, o nosso perfil de hoje, que ainda continuava trabalhando como carpinteiro, foi chamado para fazer uns armários para um tal de George Lucas. E foi daí que o diretor lhe ofereceu um pequeno papel no filme American Graffiti. Naquela época, uma grande produção pros padrões do ator, mas nada comparado com o que viria 4 anos depois. É claro que eu tô falando do primeiro capítulo, ou melhor, quarto episódio de uma das maiores franquias de todos os tempos. Em Star Wars, Harrison Ford interpreta um dos personagens mais icônicos da história do cinema, o contrabandista Han Solo. I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you. Han Solo, Captain of the Millennium Falcon. Somebody has to save our skins. Aliás, Sr. George Lucas, só uma coisa. Han shot first. Yes, I bet you have. Em Star Wars Episode V The Empire Strikes Back, ele foi traído por um velho amigo e congelado pelo Império. Pelo menos a Leia admitiu que gostava dele. Em Star Wars Episode VI Return of the Jedi, ele consegue escapar do Jabba the Hutt, ele é capturado por Ewoks, e ele empresta a Millennium Falcon pro Lando Calrissian. Bom, pelo menos ele conseguiu destruir o escudo da segunda Estrela da Morte. Do you understand anything they're saying? I do believe they think I am some sort of god. We are now a part of the tribe. Em Star Wars Episode VII The Force Awakens, ele... Ah, cara, não gosto nem de falar. Chewie, we're home. Witness. Harrison Ford sai da Millennium Falcon para o lugar mais distante disso possível, uma comunidade Amish. Isso porque ele interpreta o policial John Book, que tem que proteger o garotinho Samuel, a única testemunha de um assassinato. O filme mistura um pouco os gêneros, o que resulta em um tipo de romance policial, mas que boa parte se passa em uma comunidade agrária, o que não é tão comum assim. Uma coisa que me chamou a atenção é que ele pôde usar muito as suas habilidades de carpintaria. Uma cena especial mostra bem isso. Os caras levantando no braço uma estrutura enorme de madeira e ainda por cima em tempo recorde. A cena impressiona e exemplifica bem o nível de trabalho em conjunto e união daquele grupo. Também estão no filme a Kelly McGillis, que interpreta a Rachel, o interesse amoroso do protagonista, Danny Glover no papel do policial McPhee, o vilão da história, e Lucas Haas, que faz o garotinho Amish Samuel. Esse filme rendeu ao nosso perfil de hoje indicações ao BAFTA, ao Globo de Ouro e ao Oscar como melhor ator protagonista daquele ano. Esse foi o mais próximo que ele conseguiu chegar de uma premiação desse tipo.
Antes de ir pro próximo, curte aqui embaixo e comenta o que você tá achando, isso ajuda demais na produção aqui no canal. Mas vamos nessa. E agora, uma outra entre as maiores franquias do cinema, na qual o Harrison Ford não só faz parte, como protagoniza. Vamos falar do arqueólogo mais badass que existe, Indiana Jones. Em Raiders of the Lost Ark, Indiana já começa com o pé na porta e tem que derrotar os nazistas na caça a uma relíquia bíblica, a Arca da Aliança. Em Indiana Jones and the Temple of Doom, o inimigo é uma seita secreta mística. Pelo menos ele tem um ajudante dessa vez. Em Indiana Jones and the Last Crusade, o último filme da trilogia original e meu favorito, o Indy tem que seguir os passos do pai e achar o Santo Graal. We're on the Jones boys. Those people are trying to kill us. I know, Dad! It's a new experience for me. Happens to me all the time. Em Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, o último filme da franquia, pelo menos por enquanto, o Indiana Jones tem que voltar à ativa em meio à Guerra Fria. This ain't gonna be easy. Not as easy as it used to be. The Fugitive. Essa é uma adaptação de uma série homônima lá da década de 60. Nessa nova versão, o Dr. Kimball, que é papel do nosso perfil de hoje, é acusado de ter assassinado a sua esposa, a Helen Kimball, papel da Cella Ward. De certa forma, a história é dividida em duas partes. Logo no início, o contexto do assassinato é apresentado, e fica evidente o uso dos flashbacks para expor a base da trama e imprimir um ritmo acelerado à narrativa, o que, na minha opinião, funciona para esse thriller. Depois de construído esse cenário, a história se desdobra de verdade a partir da fuga do protagonista, por isso que o filme tem esse nome. Ele equilibra bem as cenas de ação, os alívios cômicos e as partes de suspense. Isso deixa o espectador interessado ao longo das mais de 2 horas de duração. A produção conta com uma das melhores performances do nosso perfil de hoje e com boas apresentações do elenco coadjuvante, que incluem o Tommy Lee Jones na pele do policial Gerard e a Julianne Moore como a doutora Anne Eastman. When I came home, there was a man in my house. I fought with this man. He had a mechanical arm. You find this man. You find this man. Blade Runner. Esse é o futuro distópico no qual a tecnologia permitiu a criação de seres orgânicos que são indistinguíveis dos seres humanos, pelo menos na superficialidade. Eles são chamados de replicantes, e o problema é que eles são parecidos demais com os humanos, até aqueles que se rebelam contra os seus criadores. Quando isso acontece, eles precisam ser encontrados e aposentados, entre aspas, pelos Blade Runners, uma mistura de caçador de recompensa e detetive futurista. Nosso perfil de hoje interpreta o Rick Deckard, um desses caçadores replicantes que, ao investigar um caso, descobre a grande complexidade do mundo que o cerca. Um filmaço sci-fi pra gente grande que une uma capacidade técnica e criativa de maneira única. Direção, fotografia, interpretação, design de produção, trilha sonora, tudo muito bom. Uma aula de cinema em forma de clássico. I trust you. How can it not know what it is? I can see you! I'm Deckard, Blade Runner. Blade Runner 2049. Essa é a sequência do clássico da década de 80 e acompanha os acontecimentos do primeiro filme, mas em um futuro um pouco distante. Dessa vez protagonizado pelo Ryan Gosling no papel do Kay ou Joe, esse novo capítulo procura manter a mesma vibe do original. Sua fotografia e ambientação são espetaculares, a trilha é impactante e presta uma clara reverência àquela do Vangelis e seus sintetizadores, e o mais importante, mantém e expande os questionamentos acerca do que é um ser consciente, quais são os limites físicos e morais de um ser humano, coisas que marcaram o filme de 82. Um elemento que também me chamou a atenção foi a construção dos outros personagens e como eles encaixam na continuação da história. Eles enriquecem a trama com belas performances do elenco coadjuvante, que inclui o Dave Bautista, Robin Wright, Ana de Armas, só para citar alguns.
E falando nisso, é claro que a volta do Harrison Ford à pele do Deckard é importante e serve como elo de ligação entre as narrativas dos dois filmes. O diretor Denis Villeneuve, que também comandou Arrival e Sicário, teve o ingrato trabalho de fazer essa sequência de um clássico, e por mais que não tenha chegado ao nível do original, se é que isso é possível, ele com certeza entregou um filme que honra a história. Filmão, eu recomendo. What happened? I covered my tracks, scrambled the records. We were being hunted. By who? Harrison Ford é um daqueles atores que chegou a um nível de ícone cultural. Muita gente cresceu e se apaixonou pelos seus filmes e personagens. É difícil imaginar um mundo sem o Han Solo, sem o Rick Deckard, sem o Indiana Jones. Fica aqui a minha singela homenagem a esse grande ator. Cinéfilos, é isso. Se você tá passando pela primeira vez aqui pelo canal, se inscreve aí embaixo e ativa as notificações para não perder os perfis. Tem um por semana. Até o próximo. Tchau, tchau. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about science. Don't know much about the French